Olá, queridos, tudo bem? E aí, espero que todos estejam bem. Sei que é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula, não é isso? Vamos agora para a nossa aula número 8, que ela versa sobre eletronegatividade e introdução ao estudo das ligações químicas. Professor, você colocou eletronegatividade mais uma vez, por quê? Bom, não é que eu coloquei mais uma vez, é porque na aula online do Google Meet eu falei sobre isso e aqui nas aulas gravadas eu não tinha falado, não é isso? Aí eu vou dar uma passada novamente nesse assunto e aí a gente entra diretamente em ligações químicas, ok? Vem lá comigo? Bom, continuando nossa ideia de propriedades periódicas, vamos falar sobre eletronegatividade. O que seria essa eletronegatividade, né? Se professor, então é a capacidade de se eletrificar? Não, né? É a capacidade que um elemento dentro de um composto tem a tendência de puxar para próximo do seu núcleo os elétrons da nuvem eletrônica. Então, maior tendência. Então, é como se fosse uma força, na verdade é uma força de atração. Então, os elementos eles tendem a puxar para próximo do seu núcleo os elétrons da nuvem eletrônica, certo? E aí, como é que cresce a eletronegatividade na tabela periódica? Ele cresce nas famílias de baixo para cima, ou seja, à medida que vai diminuindo o número de níveis eletrônicos ou o número de camadas. Diminuir o número de camadas nas famílias significa diminuir o raio, né? Então, diminuindo o raio, eu vou ter uma maior eletronegatividade, é isso? Nas famílias. E nos períodos, ele cresce à medida que cresce o número atômico, é isso? Aí pensa no raio. Então, se eu estou aumentando o número atômico, eu estou diminuindo também o raio, é isso? Então, está tendo um crescimento da eletronegatividade à medida que o raio diminui, certo? Dos dois sentidos, tanto nas famílias quanto nos períodos, não é isso? E aí, se você observar bem, aqui nessa tabela periódica genérica, tem um pontilhado separando o restante da tabela dos gases nobres, da família 8A, ou do grupo 18, como queira chamar. Por que, professor? Os gases nobres não estão inseridos aí nessa propriedade periódica? Porque eles não se ligam, né? Eles não têm a tendência de se ligar. Isso a gente vai ver em ligações químicas que os gases nobres, eles têm um octeto complexo, né? Eles têm um octeto, ou seja, uma quantidade de elétrons suficiente para dar estabilidade ao elemento, entendeu? Então isso é chamado de regra do octeto. Os elementos da família 8A eles têm essa estabilidade. Então eles não fazem eletronegatividade, certo? Então eles ficam fora dessa ideia de eletronegatividade, ok? Bom, professor, e por que você colocou essa cetona aqui com esse Von-Klebriski pH? Esses são os principais elementos da tabela periódica, ou seja, são aqueles mais reativos, são aqueles que realizam maiores interações químicas, intermoleculares, ligações, é isso? Então tem o flúor, oxigênio, na sequência aqui, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Então, se eu fizer uma comparação entre flúor e nitrogênio, qual é o mais eletronegativo dos dois? É o flúor. Porém, entre o oxigênio, entre o nitrogênio e o bromo, o nitrogênio é o mais eletronegativo, certo? E aí, por que isso é importante, professor? Porque quando chegar em ligações químicas, nós precisaremos desse nosso aprendizado de eletronegatividade. Então, olha só. Fixa esse conteúdo, aprende esse conteúdo de eletronegatividade, principalmente eletronegatividade, que quando chegar em ligações químicas, interações intramoleculares e intermoleculares, nós vamos falar de eletronegatividade novamente, para explicar uma geometria,
para explicar uma interação intermolecular, certo? Para explicar uma polaridade de uma molécula, ok? Capacidade de ser solúvel em água. Então nós precisamos aprender essa história da eletronegatividade, beleza? Então fixa bem, tá? Para poder a gente chegar lá em ligações químicas e não empancar, ok? Bom, colocando na nossa tabelinha aqui, conhecida bastante da gente, que é a tabela do positivo aí no modelo IUPAC, nós representamos com essas cetonas azuis qual elemento que tem a maior eletronegatividade. É o flúor, né? Ah, professor, estou vendo aqui que é o hélio. Gente, gás nobre não tem capacidade de fazer a eletronegatividade, certo? Então, são excluídos nesse caso. Tem duas propriedades que excluem os gases nobres. A eletronegatividade, né? E a eletroafinidade. Todos os dois excluem, não é isso? E aí, se você pensar, professor, mas o senhor falou que também tinha a tal da eletropositividade. É o contrário da eletronegatividade, né? A gente fala sobre eletronegatividade já pensando que a ideia da eletropositividade é o contrário dela, certo? Se a eletronegatividade nas famílias cresce de baixo para cima, a eletropositividade cresce de cima para baixo, certo? Se a eletronegatividade cresce nos períodos da esquerda para a direita, a eletropositividade cresce da direita para a esquerda. Ok? Beleza, galerinha? Então, isso é eletronegatividade e eletropositividade, certo? Com isso, nós fechamos o nosso entendimento sobre propriedades da tabela periódica. As propriedades periódicas da tabela, certo? Professor, é importante saber esse assunto? Intimamente importante, né? Infinitamente importante. Porque é o assunto que mais cai em vestibulares e no Enem. Né? Se você pensar em tabela, em ligações, sempre vai ser focado nessa área de interações, de propriedades, né? Que são assuntos mais apurados, né? E aí os vestibulares, as bancas de vestibulares, as bancas e a banca do INEP, ela foca muito nessa área. Se você pegar aí as últimas provas do Enem, sempre tem uma questão de interações intermoleculares, sempre fala alguma coisa sobre propriedades, sempre tem alguma coisinha voltada para isso, certo? Então, ó, se liga, pessoal, aprenda isso, beleza? Bom, para fechar o nosso entendimento, falar um pouquinho sobre essas atividades que vocês têm aí no caderno. Eu acabei até resolvendo algumas na nossa aula online no Google Meet, né? Mas aí, só para relembrar como é que a gente pode estudar isso, eu vou pegar essa atividadezinha, uma atividade bem simples, que está aí no livro de vocês, certo? Que ela demonstra essa tabelinha, que é uma tabela genérica, e essa tabela está na página, deixa eu ver aqui, na página 24, certo? Então aí na página 24 tem essa tabelinha para vocês. E aí ele representa genericamente com letras os elementos químicos. Professor, tem que saber quem são esses elementos? Não, a questão não está lhe pedindo isso. Só quer saber se você sabe, se você aprendeu a definição, a essência principal das propriedades periódicas. E aí ele vai lhe perguntar sobre isso. Então vamos lá para o primeiro. Primeira questão. Com base nas propriedades periódicas, responda as questões. Qual o elemento que tem o menor raio? Vamos voltar um pouquinho aqui. Lembra? Ó, tá. Raio. Como é que cresce raio na tabela periódica? De cima para baixo. Por quê? Porque eu estou aumentando o número de camadas. E nos períodos cresce da direita para a esquerda. Por quê? Porque o número atômico cresce da esquerda para a direita. Então, quanto maior o número atômico, maior a carga positiva e, consequentemente, maior a força de atração. Maior força de atração, redução do raio, menor o raio. Beleza?
Então, qual é o elemento que tem, vamos aqui ver, que tem um menor raio atômico desses daí que ele falou? Ó, o maior é o A, né? O menor vai ser o F, é isso? Então, o de menor raio atômico aqui de todos esses 7 elementos é o F. Letra B. Qual elemento tem o maior raio atômico? Ao contrário, né? Então vai ser o A. Letra C. Que elementos não são metais? Ó, não metais. O F e o G. Professor, o E não é não. O E é um semimetal. Certo? Ainda existe essa história do semimetal. Eu não gosto muito não, mas ainda existe essa classificação. Letra D. Que elementos são metais? Os demais, né? A, B, C e D. Qual elemento é o mais eletronegativo? A gente acabou de falar de eletronegatividade. Então, qual elemento que é o mais eletronegativo? É o que estiver aqui, ó. Essa parte de cima. Porque, ó, nas famílias cresce de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita. Então, vai ser a nossa letra F. Certo? Vamos para a letra F. Qual metal alcalino terroso tem o menor raio? Vamos voltar um pouquinho aqui. Metais alcalinos terrosos. Então, B e C são metais alcalinos terrosos. Como é a pergunta? Ele diz, qual metal alcalino terroso tem o menor raio? Vai ser o que tiver mais em cima. Então, vai ser a letra B. Certo? Vamos para o próximo. Diz, qual elemento apresenta a menor afinidade eletrônica? Pessoal, como é que cresce a afinidade eletrônica? Nas famílias de baixo para cima, nos períodos da esquerda para a direita. Igual a quem? A eletronegatividade. Agora tem uma ressalva, viu? O elemento mais eletroafim não vai ser o F, vai ser o G. Lembra? Entre o flúor e o cloro, qual é o que tem maior eletroafinidade ou afinidade eletrônica? Vai ser o cloro. Não é isso? Beleza, galera? Muito fácil isso, né? Para a segunda. Com o auxílio da tabela periódica, assinale a resposta correta. Halogênio que tem o maior raio atômico. Pessoal, essa segunda questão, eu quero que vocês dê uma observada em casa, resolva, e aí numa aula onde eu faça uma presença online, a gente vai tirar as dúvidas, certo? E aí você pega uma tabelinha, vai acompanhando. Então tem o flúor, bromo, cloro e iodo. Se eu pensar nesses halogênios aí, qual que tem o maior raio atômico? Professor, o maior raio atômico é o que tiver mais embaixo. Então vai ser quem? Vai ser o iodo. E aí elemento do segundo período com o menor tamanho. Menor tamanho é aquele que vai ter o menor raio, né? Do segundo período, cuidado, viu? Aí do segundo período só tem, aliás, tem todos, né? Mas do segundo período que tem o menor tamanho é o menor raio. Olha, está crescendo da esquerda para a direita, então vai ser o neônio, ok? O 3, e aí eu deixo vocês para fazer o 3, o 4, o 5 e o 6, beleza? O 7, o 8, até a alternativa 11, certinho? Então vamos agora para o que interessa, que é o nosso novo assunto, que é ligações químicas, que está localizado aí na página 31, é o nosso capítulo de número 4, né? E aí nós vamos iniciar hoje o capítulo de ligações químicas. Bom, o que são ligações químicas, afinal? Professor, são interações, beleza? São relações entre os elementos. E aí vai surgindo várias ideias, né? Não quero que vocês peguem uma definição batida. Faça a sua própria definição, não é isso? Pense, o que é uma ligação? Professor, é um fio
amarrado numa ponta que está amarrado em outra ponta. Isso pode ser chamado de ligação. Também pode. Mas o que é uma ligação química? O que tem a ver a ligação química com isso? Tem alguma coisa a ver com a energia do átomo? Com a energia do elemento? Tem tudo a ver com a energia do elemento. Tem tudo a ver com os elétrons, viu? Sempre que a gente falar em ligações químicas, você vai pensar em ligações químicas, você vai pensar em elétrons. Aí você vai, pensa e diz, então por que os átomos se ligam? Eles não podiam ficar sozinhos, não? Aí você diz, pô, se liga por quê, professor? Vem cá, para que a gente se casa? Professor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Eu vou já chegar lá. Por que a gente se casa, pessoal? Teoricamente, nós casamos por ter afinidade com aquela outra pessoa e porque nós buscamos estabilidade emocional. Olha só que bonito, hein? Nós buscamos estabilidade. Então, os elementos na natureza, no estado fundamental, eles não têm estabilidade, com exceção de quem? Dos gases nobres. Então, nós buscamos estabilidade emocional quando nós nos casamos, né? Quando nós temos afinidade por outra pessoa. Nós buscamos essa estabilidade, certo? Professor, eu não quero saber da gente não, eu quero saber dos átomos. Então, por que os átomos se ligam, professor? Me responda. Também, pessoal, é para buscar estabilidade, certo? É para encontrar essa tão procurada estabilidade. Mas, professor, existe na tabela periódica algum elemento estável? Lógico que existe. A família conhecida como gases nobres, né? Eu tenho hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e agora o organossom, né? São elementos que possuem o seu octeto completo. Palavra bonita, ó. O octeto completo, o que significa isso? Que o seu nível energético possui a quantidade máxima de elétrons com spins contrários, ou seja, com energias contrárias. Beleza? Então, vê só. Eu já tenho na tabela periódica elementos que são estáveis. É isso? Elementos que têm estabilidade. E os outros, professores? Os outros demais elementos? Os outros demais elementos, eles não são nobres. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, dizer que todos os outros elementos se ligam porque querem ser nobres como os gases nobres. Porque eles querem se parecer com os gases nobres. Ou seja, pessoal, vamos trocar em miúdos. Eles procuram atingir o octeto. Eles procuram atingir a quantidade necessária de elétrons no seu último nível para apresentar a tão buscada estabilidade, certo? Então, por que os átomos se ligam? Para buscar estabilidade, né? Por isso que eu fiz essa comparação com o casamento, certo? Bom, os átomos se estabilizam quando eles atingem a configuração eletrônica de um gás nobre. Pronto. Aí você diz, professor, então ele é um gás, ele vai se transformar num gás nobre? Não. Ele vai ter configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. A partir do momento que ele se liga, ele vai ter essa configuração eletrônica com semelhança a um gás nobre. Ok? Os gases nobres são os únicos elementos da tabela periódica que apresentam essa estabilidade. Então eles não precisam se ligar com isso, pode até se ligar. Como é o caso do xenônio, que eu falei para vocês, quando a gente chegar em ligações, eu vou mostrar para vocês lá em geometria. Quando a gente chegar lá em geometria, na em ligações nós já estamos, né? Quando a gente chegar lá em geometria dos compostos, vocês vão ver que o xenônio, ele faz algumas ligações, certo? Apesar de que precisa de uma grande energia para isso.
Beleza? Então, por que acontecem as ligações? Para buscar estabilidade. Então, todos os elementos da tabela, com exceção dos gases nobres, ligam-se a outros que apresentam afinidade com eles para poder chegar à estabilidade. A estabilidade eletrônica, né? Nesse caso aqui, é estabilidade eletrônica. Ou seja, completar o seu octeto. Então, é a farinha que um tem com o pedacinho de carne que o outro possui, para juntar e formar uma coisa só, né? Então, por isso que eu faço essa comparação aí com a afinidade dos humanos. Não é isso? E o que danada essa regra do octeto, professor? Eu não entendi bem o que é essa regra do octeto, não. Vê só, é uma regra que diz que todos os elementos que apresentam em sua última camada energética 8 elétrons encontram-se estáveis, certo? Então, por isso, aí você diz assim, professor, mas eu conheço um elemento que ele é estável, mas ele só tem 2 elétrons. Aí é uma exceção à regra do octeto, beleza? Toda regra tem exceção, a gente vai falar de exceções aqui para frente. Então, toda regra tem uma exceção. A exceção da regra do octeto é quem? É o nosso amiguinho hélio, né? É o nosso primeiro gás nobre que está lá no primeiro nível, que ele só tem 2 elétrons na sua camada de valência, mas também não tem como colocar mais, porque ele só tem uma caixinha. Lembra da história das caixinhas? Então, cada caixinha só cabe 2 elétrons. Então, se eu colocar 2 elétrons nessa caixinha aqui e é os únicos que ele tem, então só tem como ele ter estabilidade com 2. Então, é o único que apresenta estabilidade com 2. Porém, existe um elemento aí que não tem família, que quando ele se estabiliza, ele também se estabiliza com 2, que é quem? O hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron na camada de valência. Aí ele está instável. Para ele entrar na estabilidade, ele faz uma ligação covalente, né? Ele pode fazer uma ligação covalente, ele pode fazer um processo iônico. E aí, quando ele faz isso, ele entra no processo da estabilidade, com 2 elétrons, certo? O que seria essa regra do octeto, né? É isso que eu acabei de falar para vocês, que um átomo vai achar sua estabilidade, vai adquirir essa estabilidade quando ele apresentar esses 8 elétrons na camada de valência e tiver uma semelhança com quem? Com os gases nobres. Aí disse, professor, então todos os outros elementos são invejosos, né, cara? Porque todos querem ser gás nobre, né? Então, se eu chamar vocês de gás nobres, sintam-se lisonjeados, porque vocês são especiais, beleza? Bom, vamos dar um exemplo aqui, ó. É um sódio. O sódio é um elemento da família 1A, que ele tem 11 elétrons na sua camada, aliás, que ele tem 11 elétrons, que ele tem um número atômico 11 e possui também esses 11 elétrons, né? No seu estado fundamental, quando eu realizo a distribuição através do diagrama de Linus-Pauling, ele vai chegar numa configuração do tipo 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Eita, 3s1. Esse 1 que está lá na caixinha do S, quer dizer que ele pode receber mais um. Ou então, em vez de receber um, é mais fácil ele doar esse 1. É muito mais fácil esse 1 sair da caixinha para poder dar a outro e ficar com apenas 2 camadas e ter 2 mais 6, 8, e aí entrar na estabilidade com 8, do que ele esperar ganhar 7, entendeu? Então não tem como ele ganhar esse 7. É muito mais fácil ele perder esse 1. Tanto que se ele perde esse 1 elétron, ele fica estável, né? Ele entra na estabilidade. Só que ele vai ter uma estabilidade nos moldes
semelhantes a quem? Ao neônio. Então ele vai ter 10 elétrons na camada de valência. Aliás, 10 elétrons no total. Porém, veja só, viu, gente? Ele não vai ser o neônio. Não vá dizendo que o sódio, quando perde um elétron, se transforma no neônio. Não. Ele vai ter configuração eletrônica semelhante à do neônio. Entendeu aí? Não é que ele está se transformando no neônio. Beleza? Cuidado, uma vez eu fui explicar isso, um aluno disse: professor, ele se transformou no neônio? Jamais. Viu? Aqui é apenas uma comparação. Certo? Ele fica na forma ionizada, do tipo positivo. E a gente chama de cátion. É isso? Bom, se eu pegar o cloro tem um número atômico 17, quando eu distribuo fica 3s2, 3p5. Vê só, 5 mais 2, 7. 7 elétrons na camada de valência. Instável, né? Que a estabilidade se atinge com 8. Aí você me pergunta, professor, então é mais fácil ele ganhar 1 ou ele perder esses 7? Galera, perder, lembra de energia de ionização? Perder gasta muita energia. Então é muito mais fácil ele ganhar 1 do que ele perder esses 7. Aí, viu? Então ele vai, ganha 1 e se transforma num ânion. Ele fica Cl-, não é isso? E sua configuração fica semelhante a um gás nobre denominado argônio. Beleza? Tome nota. Anote aí essa OBS. OBS 1. Hidrogênio e hélio são exceções à regra do octeto. Acabei de falar disso, mas anote. Pois se estabilizam com 2 elétrons de valência. 2. Para atingir o octeto, os átomos devem perder, ganhar ou compartilhar elétrons, combinando-se com outros átomos. Beleza, pessoal? Anote isso, certo? Vamos pensar aí nessa danada dessa regra do octeto. Olha só, existem inúmeros elementos na tabela periódica. E aí eu tenho que observar algumas coisas. Ó, alguns podem perder, alguns podem ganhar e outros podem só compartilhar, ou então, além de ganhar e perder, também compartilha. Vai depender da conjuntura da ligação que vai acontecer naquele momento, certo? Então vamos aqui, ó. Se eu pegar família 1A e o hidrogênio, eles têm um elétron na camada de valência, então a tendência deles é perder esse elétron, viu? A tendência é perder esse elétron. Muito mais fácil perder 1 do que ganhar 7. E aí na família 2A, que é a família dos metais alcalinos terrosos, a tendência também é perder, perde 2. Na família 3A, a tendência também é perder 3. Na família 4A, que nem perde nem ganha, aqui compartilha, certo? Na 5A, a tendência agora vai ser ganhar 3 e não perder 5. Na 6A, ganha 2 para poder chegar a 8, ó, tem 6, tá vendo? E na 7A, a tendência é ganhar 1, certo? E aí quando ganha, galera, fica na forma iônica negativa, né, que é chamada de ânion. E quando perde, fica na forma iônica positiva e a gente chama de cátion. Beleza? Muito simples isso, né? Muito tranquilo. Bom, vamos falar o que são ligações químicas, vamos destacar quais são as principais ligações que nós vamos estudar ao longo dessa nossa trajetória até a nossa próxima prova. Então, eu tenho ligações do tipo intramoleculares e as interações intermoleculares. Pessoal, eu tenho nas intramoleculares as ligações iônica, covalente e metálica. Iônica são compostos que formam íons, cátion mais ânion, certo? Covalente são compostos denominados moleculares. Eles têm uma estrutura moleculares, certo? E a metálica formam as ligas, as famosas ligas metálicas, né? E aí quando eu misturo
um metal com outra forma, a famosa liga. Por exemplo, o ouro 18 quilates. Ele é uma liga metálica, porque ele tem cobre e tem ouro, certo? Porque o ouro puro, na verdade, ele tem 24 quilates. Eu tenho 24 quilates, seria o ouro puro, mas quando eu tenho 18 quilates, 18 é de ouro e o restante vai ser de cobre. Para quê? Para trazer dureza para o metal. Então as ligas metálicas, elas são produzidas no sentido de trazer dureza para o metal, certo? Dureza e maleabilidade, né? Dentro das ligações covalentes, nós temos as interações intermoleculares, que podem ser de 3 tipos principais. Eu posso citar outras depois, certo? Que aparecem em alguns vestibulares. Uma delas é o dipolo induzido, dipolo instantâneo, que também é chamado de força de Van der Waals, certo? Ou então dispersões de London. Tem alguns nomezinhos que o Enem gosta de usar, viu? O dipolo-dipolo, que também pode ser chamado de dipolo permanente, ou seja, sempre existe o polo. Quando a gente for falar de polaridade, eu vou explicar isso mais a fundo. E as pontes de hidrogênio. Acho que em biologia vocês já ouviram falar de pontes de hidrogênio, lá na formação da dupla fita do DNA. E quando eu chegar nessa parte de pontes de hidrogênio, vocês vão entender direitinho. Bom, para atingir o octeto, os átomos fazem ligações. Então, essas ligações podem ser interatômicas ou intermoleculares. As ligações interatômicas, ela corre entre os átomos, mantendo os átomos unidos. Por exemplo, H ligado a Cl, O ligado a O, formou 2, Cl ligado a Cl, são ligações covalentes, né? E aí uma interação, Na ligado a Cl, K ligado a Br, beleza? Isso é um tipo de interação, o tipo interação interatômica. E tem as interações intermoleculares, que é entre as moléculas, certo? Por exemplo, eu tenho uma molécula de água com outra molécula de água que vão interagir entre si para formar a substância água, beleza? E aí várias moléculas de água interagem entre si e formam a substância água, ok? Então, ligação química, por exemplo, a molécula da água em si, hidrogênio ligado a oxigênio, isso aqui é uma ligação chamada de ligação covalente ou interatômica. E as intermoleculares, pessoal, é quando um polo de uma molécula de água se vai interagir com o polo da outra molécula de água, certo? Tranquilo isso, né? E aí, para iniciar ligações mesmo, falar sobre ligações iônicas. O que são ligações iônicas? Aí, galera, é muito fácil. Por exemplo, para ocorrer uma ligação iônica, sempre tem que ter uma interação entre átomos de metais com ametais, ou então de metais com hidrogênio. Sempre que eu tiver metal com ametal ou metal com hidrogênio, a ligação ela é dita iônica, certo? Ela é dita iônica. Envolve o que? Transferência de elétrons. Então eu tenho um elétron, eu tenho o sódio, por exemplo, Na+, o Na, e tenho o cloro. Que aí o sódio doa um elétron para o cloro. O sódio entra em instabilidade, porque fica com 8 elétrons na camada de valência. E o cloro também, né? É uma coisa que é boa para os dois. E aí o cloro fica também com 8 elétrons na camada de valência. E aí a gente chama isso de ligação iônica, né? Ligação iônica. Eles têm grande atração eletrostática, porque são íons, né? São cargas diferentes, né? E aí geralmente eles têm uma geometria que forma cristais, né? Formação dos cristais é tanto que a maioria dos compostos iônicos eles são compostos salinos, né? A maioria são compostos salinos.
E aí eles têm uma geometria bem definida. Viu? E produzem os íons, os cátions e os ânions, e originam os compostos iônicos. Certo? Exemplo. Se eu pegar o Na. Na tem um elétron na sua camada de valência. E o cloro tem 7. Galera, na lógica, é mais fácil o Na perder esse 1 e ficar com a outra camada com 8, ou o cloro ganhar esse 1 aqui, do que esse Na receber esses 7. Então é muito mais fácil ele perder esse 1 aqui do que ele receber 7 do cloro. E aí não tem energia que fosse suficiente para fazer isso. Quando isso acontece, é formada essa conjectura aí, ó. Na mais, Cl menos. Esse maisinho que está aqui, ele vem para a parte de baixo, e esse menosinho vem para cá, e a gente forma o NaCl, certo? Cloreto de sódio, que é um sal. Tome nota, a ligação iônica ocorre toda vez que um átomo com tendência de doar elétrons tem afinidade com um átomo que tem a tendência de ganhar esse elétron. Certo? Então tem que ter essa afinidade. Se não houver afinidade, não há ligação. Formação desses compostos iônicos. Vamos lá, ó. Fixa. Metal mais metal. Ou então metal mais hidrogênio. Vamos para o primeiro exemplo. Eu tenho aí, ó, brometo de potássio. Potássio é um metal. Bromo é um ametal. Potássio é um metal que tem a tendência de doar 1, e bromo é um ametal que tem a tendência de receber esse 1. E aí a característica vai ser formar o K mais Br-, que dá origem ao KBr, que é o brometo de potássio. E aí eu posso ter também o óxido de potássio, né? Que é o K e outro K, doando os seus elétrons para o oxigênio completar 8. Que o oxigênio tem 6. E o K perde esse 1 e fica com 8. E aí eu vou formar o 2K+, mais o O2-, que dá origem ao K2O, que é o óxido de potássio. Certo? Ou então eu posso formar o tricloreto de alumínio, né? O Cl, Cl, Cl e o alumínio. O alumínio tem 3, que ele é da família 3A. A tendência dele é doar esses 3. Doa um de cada vez. Lembra de energia de ionização? Doa esse a um cloro, completa. Doa esse ao outro cloro, completa. E aqui doa esse ao outro cloro e completa. E aí eu formo esse composto. O AlCl3, que é o cloreto de alumínio. Certo? Bom, outro exemplo. Formação de ligação de um metal com a metal hidrogênio, com o hidrogênio. Sempre que eu tiver essa interação sódio um metal mais o hidrogênio, eu tenho uma formação denominada hidreto metálico, certo? Que pode ser o hidrogênio ligado a um metal da família 1A ou da família 2A, certo? E aí eu vou formar isso, ó. Cátion, Na+, o ânion H-, dando origem ao hidreto de sódio, certo? Bom, tome nota aí. A combinação entre o hidrogênio e o metal menos eletronegativo que ele se dá por ligação iônica também e forma os compostos iônicos denominados de hidretos, certo? Fórmula dos compostos iônicos. Como é que a gente faz a fórmula dos compostos iônicos? Suponha que você tem um composto genérico com o cátion M mais X e o ânion A menos Y. Esse Yzinho que está aqui e esse Xzinho que está aqui estão na parte de cima, certo? Como valores de NOx. E aí esse mais X vai descer ficando na frente do A na parte de baixo, perdendo a carga, né? E aí vem aqui para a parte de baixo. E esse menos Y vem aqui para a parte de baixo do M. Foi feito um cruzamento, né? A gente faz tipo um cruzamento.
E aí forma MYAX. Exemplo, BA2+, mais CL-. Esse 1- sai daqui, ó, e vem para cá. Aí fica BA1. Quando é 1 não precisa escrever, né? E esse +2 vem para cá, para a parte de baixo do cloro. E aí fica Cl2, que é BaCl2, que é cloreto de bário. Certo? E outro exemplo seria o óxido de alumínio. Trióxido de dialumínio. Eu tenho +3, vem aqui para a parte de baixo, fica com 3. E esse -2 vem aqui para a parte de baixo, perdendo também a carga, fica Al2. Então Al2O3. E a formação de um composto iônico é muito simples, viu, pessoal? Bom, com isso a gente finaliza a nossa primeira parte de ligações químicas, falando sobre ligações iônicas. Na nossa próxima aula, nós teremos ligações covalentes e ligações metálicas e o início de forças intermoleculares. Agradeço a atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até uma próxima.